Seja bem-vindo a mais um vídeo dos Cortes do Fiel Cristão. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo novos vídeos. E todos nós lemos a Bíblia, as igrejas usam a Bíblia para estabelecer suas doutrinas, suas práticas. A Bíblia é extremamente importante na vida do cristão. Por isso que saber ler a Bíblia é tão importante. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a existência de tantas linhas diferentes, pensamentos diferentes, igrejas diferentes, e ficam perguntando como é possível que pessoas que creem no mesmo Deus e no mesmo Salvador e têm a mesma Bíblia, tenham ideias tão diferentes a respeito da Bíblia. O problema não é que a Bíblia dá margem a tantas linhas diferentes, o problema é que nem sempre nós estamos lendo a Bíblia da maneira correta. Então, eu gostaria de, nessa aula, trazer alguns princípios básicos de interpretação da Bíblia, alguns comentários a respeito das questões mais importantes relacionadas com a interpretação bíblica, e no final eu vou dar a oportunidade para você fazer pergunta. Então, você vai anotando aí a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos dar a oportunidade no final. Muito bem, vamos começar com essa questão, por que interpretar a Bíblia? Aqui nós vamos falar de uma palavra, vamos usar uma palavra chamada distanciamento. O nome já está dizendo o que ela significa, né? O fato de que nós estamos distante ou longe de alguma coisa. Nós dizemos, na área, quando a gente vai estudar essa questão da interpretação, nós nos referimos ao fato de que a Bíblia tem dois distanciamentos que dificultam a sua interpretação. O primeiro é o que nós chamamos de distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. A Bíblia, embora seja o livro de Deus, não caiu pronta do céu. Deus fez a Bíblia ser escrita através de pessoas. E isso criou alguns problemas. Não é que Deus fez a coisa errada, não é? Mas a própria natureza da Bíblia, pelo fato de nós sermos o que somos, levanta algumas dificuldades, pela maneira como ela foi feita. Primeiro, ao distanciamento temporal. A Bíblia foi escrita, o primeiro livro há cerca de 4.000 anos e o último livro há cerca de 2.000 anos. E nós não estamos aqui falando da revista Veja que saiu ontem, e que você pega e lê, e que o distanciamento é 24 horas. Nós estamos falando de um livro muito antigo. Muito antigo. Então, o distanciamento temporal levanta algumas dificuldades na hora de você interpretar esse livro, que é um livro muito antigo. Depois tem também o distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, numa cultura oriental, de povos diferentes, com costumes diferentes, com a visão de mundo diferente. Hoje em dia não temos mais aquelas grandes culturas onde a Bíblia foi escrita. A cultura judaica que existe hoje é muito diferente da cultura judaica daquela época. A cultura grega daquela época em que o Novo Testamento foi escrito não existe mais. O Império Romano não existe mais. Então, o contexto em que a Bíblia foi escrito, ele não existe mais hoje. Está distante de nós, não é? Nós não podemos viver naquela época. E há também o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em 3 línguas mortas, ou seja, que ninguém fala mais hoje. O hebraico bíblico, que se fala hoje em Israel, é o Yiddish, que é outro tipo de hebraico, embora muito parecido com o original. Foi escrita em aramaico, que é também uma língua morta, ninguém mais fala hoje, a não ser talvez uma tribo lá no Kurdistão, o pessoal diz que ainda tem alguém que fala essa língua lá. E o grego koiné, que é diferente do grego demotike, que se fala hoje na Grécia. Então, além de ser um livro que foi escrito há 2.000 anos, numa cultura que não existe mais, esse livro foi escrito em 3 línguas que ninguém fala mais hoje, não é? Então, vem a questão da tradução. Para você poder ler a Bíblia, ou você estuda essas 3 línguas, ou alguém vai ter que traduzir a Bíblia para você. Então, isso já levanta mais uma dificuldade no nosso caminho. Fora o distanciamento autoral. Se o pastor Sérgio me mandar um e-mail dizendo: reverendo, o senhor prega amanhã às 8 horas, eu posso mandar um e-mail de volta dizendo assim, 8 da manhã ou 8 da noite? Porque não ficou claro. Mas eu não posso chegar para o apóstolo Paulo e perguntar: Paulo, o que é que você quis dizer
quando você escreveu os que se batizam pelos mortos. O que essa expressão se batizar pelos mortos significa? Eu não posso mandar um e-mail para Paulo, não posso pegar o telefone e ligar para o apóstolo Paulo, não posso ligar para Pedro para dizer assim, Pedro, você disse que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. O que você quer dizer com isso? Que Jesus foi no inferno pregar? Eu não posso fazer isso, porque Pedro está morto, Paulo está morto, Moisés está morto, Isaías está morto. Então, tudo isso torna a interpretação da Bíblia um pouquinho diferente de você ler a revista Veja ou Estado de São Paulo, ou seu livro predileto que foi publicado há 1 ano, 2 anos atrás. É um livro antigo, oriental, escrito numa outra cultura e com outras características diferentes do país em que nós vivemos e da cultura que nós vivemos, o Brasil do século XXI, onde todo mundo fala português e é uma outra cultura completamente diferente. Então isso só já devia nos alertar que não é assim simplesmente eu vou abrir a Bíblia e ler. Não é? Tem muita gente que acha que é só abrir a Bíblia e ler. De fato, eu diria que na grande parte é só abrir a Bíblia e ler. Mas tem esse aspecto humano da Bíblia que tem que ser levado em consideração. O outro aspecto do distanciamento é causado pela natureza divina da Bíblia. A Bíblia, de fato, é o livro de Deus. O que você tem na Bíblia é o Deus eterno, Espírito invisível, imortal, santo, justo, bom, poderoso, insondável, misterioso, tentando falar conosco, que somos criaturas. Então, a distância que existe entre Deus e nós, o Criador e a criatura, é muito grande. Então, tem um distanciamento. É Deus falando comigo, uma criatura. Então, isso já limita, porque eu não tenho onisciência, eu não sou totalmente objetivo, eu não vejo todas as coisas, eu não sei o que é que se passa na cabeça das outras pessoas. Então, você lê um texto divino já é complicado por si. E o pior é que, além de eu ser uma criatura limitada, eu sou uma criatura pecaminosa. O pecado não só afetou a minha vida moral, mas também afetou a minha capacidade de interpretação. Então, eu não consigo ser totalmente objetivo, ninguém consegue. Eu não consigo compreender tudo perfeitamente. E no meu coração há uma tendência a rejeitar as coisas de Deus, porque eu sou um pecador. Então, vejam como é complicado, não é? A Bíblia é um livro... Por um lado, você tem que ler a Bíblia como ler qualquer outro livro. Mas, no outro sentido, você tem que ler a Bíblia como nenhum outro livro. Porque nenhum outro livro é igual a ela. Nenhum outro livro é divino e humano ao mesmo tempo. Nenhum outro. A gente fala de livros inspirados, autores inspirados, e de fato tem. Você lê as obras de Shakespeare, por exemplo, você lê os Lusíadas de Camões e todas aquelas grandes obras, você percebe que é uma grandeza, as obras de Homero, que impressiona pela beleza, nobreza, mas nada chega perto da Bíblia. Ela é única e nós devemos levar em conta esses distanciamentos. Como é que a gente vence a distância que nos separa da Bíblia? Duas coisas. Calvino, o grande reformador, que interpretou a Bíblia e nos deu um sistema de interpretação que é seguido nas igrejas presbiterianas, não porque é Calvino, mas porque nós entendemos que ele fez um trabalho muito bom. O lema de Calvino era orare et labutare, em latim, que quer dizer orar e trabalhar. E ele usava isso para se referir àquilo que nós temos que fazer para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é divina, nós temos que orar antes de ler e pedir a Deus que Deus ilumine o nosso entendimento, que Deus nos dê compreensão para nós entendermos a mensagem da Bíblia. E depois nós temos que labutar, nós temos que ralar, estudar a Bíblia, estudar comentários, aí ele vai, a estudar arqueologia, estudar as línguas originais, estudar a história, porque a Bíblia, se é divina, também é humana. Você vence a distância causada pelo distanciamento divino pela oração, e você vence o distanciamento causado pelo aspecto humano pelo trabalho. Ou seja, pela labuta. Você tem que ralar, você tem que ler comentário, ler tudo que lhe ajuda a compreender a Bíblia melhor para que você chegue ao seu sentido. Tá? Eu não estou aqui desencorajando ninguém de ler a Bíblia. Eu também não estou querendo passar a ideia de que só quem estudou teologia é que é capaz de entender a Bíblia. Na verdade, quem causou mais problemas na vida da igreja, através dos seus 2000 anos, foram os estudantes de teologia, não foi o povo. Foram estudantes de teologia que causaram problemas. Então, a Bíblia
como ela está, você pode ler com tranquilidade. Eu diria que aquilo que é necessário para a sua salvação, para o conhecimento de Deus, para você viver nessa vida aqui, nesse mundo, de maneira agradável a Deus, isso você não precisa ser um expert, um perito, um teólogo, um estudante de teologia, um seminarista para entender. Porque é de Deus, ela é simples assim. Mas ela, pelo que ela tem partes difíceis, partes complicadas, que geram essas diferentes interpretações e que geram essa confusão que às vezes nós encontramos aí. Então vamos ver o que é que a gente pode aprender sobre isso. Deixa eu fazer algumas explicações. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou dizendo isso. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível e ela é inerrante. Isso não significa que não houve erro de cópias. Pedro escreveu a sua primeira carta e mandou para as igrejas da Ásia Menor. As igrejas receberam e disseram, é uma carta do apóstolo Pedro, homem inspirado por Deus, isso aqui é a palavra de Deus, faz uma cópia, porque naquele tempo não tinha imprensa, né? Então a cópia era feita na mão. Aí fizeram cópias da carta de Pedro, a original, e leram a carta original de Pedro, e leram, como era feita de pergaminho. Você sabe o que é que acontece quando você usa muito tempo uma coisa? Ela se gasta, ela acaba, mas tinha cópia. Então passaram a usar cópia, e dizer, faz cópia da cópia. E depois faz cópia da cópia da cópia. Então, hoje nós não temos mais os originais. Aquela carta que Pedro escreveu, a carta de Paulo aos Romanos, nós não temos mais os originais, que são chamados de autógrafos. Mas nós temos cópias que datam do século II, do século III, século IV. Nós temos pelo menos 5.000 cópias do Novo Testamento e vários outros milhares de cópias do Antigo Testamento. Não existe nenhum outro livro que tenha tantas cópias. Vocês ouvem falar, por exemplo, de Aristóteles e Platão, não é isso? Vocês sabem quantas cópias tem das obras dele? E que não são nem dele, mas reproduzidas em outras. Às vezes não tem 10, 12 cópias antigas daqueles escritos. Não tem. E as pessoas ficam assim, puxa, mas a Bíblia foi copiada e não sei o quê. Se você for usar o mesmo critério que alguns ateus querem usar para desacreditar a Bíblia, você não vai acreditar que Aristóteles existiu, que Platão existiu, que Galileu existiu, que Homero existiu, porque a Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo em quantidade de cópias que nós temos. Só que, já ouviram a brincadeira do telefone sem fio? Você tem uma fila de pessoas, né? Aí você diz para a primeira, o pastor Augustus é feio. Aí você tem que passar isso para outra pessoa. Aí você diz assim, ó, o reverendo Augustus é feio. Já mudou, né? Não é mais pastor, é reverendo, é feio. Aí você passa para outro e diz assim, o reverendo, olha, o que eu vi é que o reverendo Augustus é feio, mas o pastor Sérgio é pior. Aí vai, entende? Quando chegar lá na última pessoa, já fizeram essa brincadeira do telefone sem fio, quando chega na última pessoa, que compara com a primeira, houve acréscimo, houve alteração. Então, é natural que no processo de cópia, um escriba, ele trocou uma letra, ele trocou uma palavra por um sinônimo. Em vez de dizer Jesus Cristo, ele disse Cristo Jesus. E quem já fez cópia sabe como isso acontece. Você às vezes copia a mesma linha 2 vezes, ou você pula uma linha. E quando você não conhece o idioma em que você está copiando, é pior ainda. Porque imagina um monge lá da Lituânia, sei lá de onde, qualquer lugar do mundo aí, que não falava grego e fazia parte do trabalho dele copiar nos mosteiros, copiar trechos da Bíblia. Aí, naturalmente, ele não conhecia o grego, mas ele saía copiando, ele ia cometer um erro que ele não percebeu que cometeu, porque ele nem conhece a língua, não é? Então, nessas cópias que nós temos da Bíblia, você vai encontrar erros de cópia. Mas, porque tem tantos manuscritos assim, os estudiosos, que são chamados de manuscritólogos ou baixa crítica, eles comparam os manuscritos. E aí nós podemos ter certeza quase que absoluta de 95% do texto original. E os 5% que a gente tem dúvida não representa ameaça nenhuma. É troca de palavra, é uma palavra que está faltando, não ameaça nenhuma doutrina principal da Bíblia. Nada, 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 nada. Então, quando você ouvir esse argumento, não, mas papel cabe tudo, você responde, inclusive a verdade. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. Não é? Então, você tem as cópias e essa
disciplina chamada alta crítica ou manuscritologia, que é uma disciplina científica, ela nos dá, alguns acham que chega a 98% de certeza, né, do que era o texto original. E que o que fica com falta de comprovação não afeta em nada as doutrinas principais da Escritura. Então, mas há erros de copista. Então, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, não estou dizendo que não houve erro nas cópias. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua misericórdia, preservou a sua verdade através das muitas cópias e pelo estudo científico nós podemos fazer a recuperação. Outra coisa, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, eu não estou negando que os autores bíblicos não receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo ao escreverem. Às vezes o pessoal diz assim, mas a Bíblia é um livro antigo, como é que ela não tem erros? Está dizendo lá que o sol se levanta no Oriente, percorre o céu e se põe no Ocidente. Quer dizer, naquela época se pensava que a Terra era fixa e que o sol é que andava, né? Então, é um erro científico, porque hoje a gente sabe que é a Terra que gira em torno do sol. Mas naquela época, os autores bíblicos parece que acreditavam que a Terra era fixa e que o Sol é que se movia. Gente, isso aí, às vezes, é até um pouco de má vontade. Até hoje, nós, que vivemos na época científica, dizemos o Sol nasceu, o Sol se pôs. Então, isso é linguagem do observador. A Bíblia não é um livro científico, mas ela descreve os fenômenos naturais do ponto de vista do observador. Então, para quem está na Terra, quem se movimenta é o Sol. Até hoje a gente diz isso. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela descreve os fenômenos naturais a partir da posição do observador. Então você não vai procurar na Bíblia um manual de ciências. Tudo o que a Bíblia diz a respeito da natureza, no que concerne a sua origem, que foi feito por Deus, que Deus é autor de todas as coisas, nós recebemos como verdade. Mas você não pode usar a Bíblia como sendo um manual de ciências, porque ela não usa linguagem científica. A linguagem científica é um fenômeno de 300 anos para cá, não é? É coisa que não se pode pedir dos autores bíblicos que tivessem isso. Terceira coisa, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira e é inerrante, eu não estou dizendo que ela é clara, porque há partes difíceis de entender na Bíblia. O próprio Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, ele se referiu às cartas de Paulo e disse assim, tem partes difíceis de entender nas cartas de Paulo. Então, se Pedro encontrou dificuldade nas cartas de Paulo, imagine nós, né? Então tem partes difíceis na Bíblia. Tem partes que até em 2000 anos de história de interpretação, ninguém chegou a um consenso hoje. Então há discussão a respeito. Há partes que não são muito claras, há partes em que a Bíblia não fala. Por exemplo, a questão da origem do mal. De onde vem o mal? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo-poderoso, se Ele é santo e verdadeiro, o mal veio da onde, se Deus criou todas as coisas? Essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus é bom, que é justo e tudo, mas a Bíblia também fala da presença do mal no universo. Eu sei que a Bíblia me culpa pelo mal. E diz que o pecado é resultado da minha decisão. Eu não posso culpar a Deus se eu tomo uma decisão errada e eu cometo um pecado. Não posso fazer isso. Mas a questão da origem do mal, a Bíblia deixa em aberto, ela não explica isso aí. Há outras questões difíceis, por exemplo, a questão do batismo. A Bíblia fala que todo que crê em Jesus Cristo tem que ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a pergunta, batismo mergulhando ou com água na cabeça? Aí você vai procurar os textos na Bíblia do Novo Testamento, tem hora que você tem a impressão de que o batismo é por aspersão, derramando água na cabeça. Mas às vezes tem hora que você tem a impressão de que era por imersão. Como é que é isso, né? Por exemplo, no dia de Pentecostes, que batizaram 3.000 pessoas, duvido que o prefeito de Jerusalém tenha deixado os apóstolos levar 3.000 pessoas para batizar no tanque da cidade, né? Onde é que eles batizaram 3.000 pessoas em Jerusalém lá? Em que tanque eles foram batizar isso aí? Então, o parece mais provável é que foi, né, nem por aspersão, por afusão, né? Os apóstolos lançaram água, não sei como é que eles fizeram isso. Quer dizer, aí a questão do como, a Bíblia também não é clara. Aí você tem os batistas e os presbiterianos, né? Primeira divisão começa dessa falta de clareza. Na igreja presbiteriana, nós praticamos o batismo por aspersão e aceitamos o batismo por imersão. Os nossos irmãos batistas têm uma opinião diferente. Eles não aceitam quem foi batizado com água na cabeça, né? Se você for para uma igreja batista, você vai ter que mergulhar
outra vez. Eu faço uma brincadeira com os batistas e digo assim, tá, você vai batizar uma pessoa por imersão. Se você bota ela com água até o ombro, ela está batizada? Não, não está batizada. Tá bom, mergulha mais um pouco. Se a água vier até o pescoço, está batizado? Não está batizado. Mais um pouco. Se a água vier até a testa, está batizado? Não, não está batizado. E se vier até aqui no cucuruto, no final, está batizado? Aí tá. Digo, pronto, então. O que vale realmente é em cima, né? Os presbiterianos se o que vale é isso, já está resolvido. Não é porque se batizar até aqui está batizado? Não está. Então o que vale é aqui em cima e os presbiterianos cobrem isso, né? Dá uma mãozada assim de água, cobrem e já está resolvido. Mas foi só uma brincadeira. Então, entende? Tem coisas na Bíblia que não são muito claras. Um outro exemplo, sobre o futuro. O que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar, que vai ter ressurreição dos mortos, que vai ter o juízo final e que nós entraremos na eternidade para viver com Deus para todo sempre. A pergunta é, qual é a sequência em que isso vai acontecer? A Bíblia não é clara. Aí o que é que acontece? Vai ter gente que vai dizer, não, Jesus vem primeiro e depois é que vai ter o reino de paz. Outros dizem, não, o reino de paz já começou porque Cristo já reina. Ele vem no final. Outros dizem, não, o mundo vai ficando cada vez pior, Cristo vem quando a igreja estiver perseguida. Outros dizem, não, a igreja vai ganhar um mundo pelo avivamento, quando Cristo vier, a igreja vai estar gloriosa. Então, a discussão sobre isso chama-se escatologia. E por isso que a gente precisa ter cuidado com essas opiniões. A gente pode ter uma opinião, eu tenho minha própria opinião sobre isso, que é a opinião prevalente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas tem outros colegas presbiterianos que têm uma posição diferente da minha. Então a gente precisa ter cuidado, porque esse assunto é um assunto que a Bíblia não é muito clara. Mas ainda bem que esses assuntos não são essenciais para a salvação, não é? Eu não preciso compreender isso com clareza para poder ser salvo. O que eu preciso compreender com clareza é o plano da salvação. Quem é Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele fez na cruz, sua morte e sua ressurreição, isso eu não posso deixar de compreender, porque se você errar na compreensão disso aí, isso vai afetar o seu destino eterno. Mas escatologia, forma de batismo, isso não vai afetar não vai afetar o meu destino eterno. Bom, gente, eu também tenho que falar a respeito da tradução da Bíblia. As traduções da Bíblia não são inerrantes. Os tradutores fazem um bom trabalho. Eles tentam ser fiéis ao texto bíblico, mas nem sempre uma tradução consegue reproduzir fielmente. É por isso que é bom você ter várias traduções, para comparar e ler. Mas eu posso assegurar a você de que as traduções que você tem em português, aquelas que são feitas por comitês, eu não confio em tradução feita por um homem só. Tradução de Phillips, tradução de fulano. Não. Tradução feita por uma comissão, porque aí é bom. São muitos, né? Que se um errar, o outro corrige. A Almeida, corrigida, atualizada, a NVI, a tradução a Almeida do século XXI, são todas traduções boas. E você pode ler com confiança. A melhor coisa é você ter várias, para você comparar. E se chegar a perceber que num versículo tem muita diferença, está na hora de perguntar ao seu pastor ou algum estudioso para saber qual é o problema. É que às vezes o próprio grego, ele permite duas interpretações diferentes. Uma coisa que é muito comum na língua grega é a expressão do tipo assim, o amor de Deus. João usa muito isso. Mas o amor de Deus pode significar duas coisas. O amor que eu tenho a Deus ou o amor que Deus tem por mim. Quando você diz assim, pelo amor de Deus não faça isso, o que é que você está dizendo? Pelo amor que você tem a Deus, não faça isso. Quando você diz, eu fui salvo pelo amor de Deus, você está se referindo ao amor que Deus tem por você. Então, como é que você sabe quando é um e quando é outro? Está lá no grego, o amor de Deus. Ele não explica se é o de Deus por nós ou de nós por Deus. Então você vai ter que ler o contexto, E às vezes, surpresa, o autor está querendo dizer as duas coisas. O amor de Deus por você e o seu amor por Deus. Então, o tradutor, como é que o tradutor vai resolver isso? Ele às vezes vai ter que passar o problema para o leitor. Ele simplesmente traduz o problema. Em vez de tentar resolver, ele traduz o problema. E o leitor, então, é que se vira para ver como é que ele vai interpretar. Mas você tem que lembrar que as traduções elas não são inerrantes. O bom é você ter várias, para você sair comparando, e quando tiver muito... Deixa eu falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, na obra da interpretação.
Isso é muito importante. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Isso, agora um detalhe, o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Não ajuda preguiçoso. É a mesma coisa, você vai fazer vestibular, não estuda e pede a Deus para passar. Se você diz assim, Deus me ajuda a entender a Bíblia, mas você não faz um esforço para ler, para estudar, para comparar, comprar um bom comentário, perguntar para alguém, não é tentar Deus do mesmo jeito? Né? Então, nós precisamos do Espírito Santo, mas lembrando que o Espírito Santo não vai fazer aquilo que Deus diz que é minha responsabilidade de examinar todas as coisas. Então,